igreja, graça e paz. Nós vamos iniciar agora a segunda temporada da nossa série Conectados ao Reino. E vamos falar um pouquinho, da conduta moral, aliás, da conduta espiritual, religiosa, onde na primeira temporada, no capítulo 5, a gente abordou mais a respeito da conduta moral. Agora a gente vai falar um pouquinho da conduta religiosa. Nós pedimos permissão para entrar na sua casa, para entrar no seu celular, e pedimos que você realmente se concentre e permita a Deus lhe abençoar através dessa série, como ele já tem abençoado. A live foi uma bênção e tem, em nome de Jesus, certeza que continuaremos progredindo, abençoando cada vez mais vidas, cada vez mais os irmãos. Vocês com certeza devem conhecer pessoas que se gabam da sua desenvoltura no meio religioso, São pessoas que se gabam por ser crentes, muito piedosos, pessoas com alta performance na sua religião, e isso faz com que elas se sintam muito orgulhosas, E infelizmente a gente tem visto essas pessoas experimentando esse orgulho, esse sentimento, e isso não é novo, Desde a época de Cristo, desde a época do Senhor Jesus, que a gente já vê isso acontecendo. E é um pouquinho do que nós vamos ver agora, a partir do capítulo 6, onde Jesus ele vai justamente enfatizar essas pessoas que usam a religião como meio de autopromoção, como meio de vanglória. E esse paralelo entre conduta moral e conduta religiosa vai ser o grande ponto interessante dessa nova série aqui, dessa nova temporada. É fundamental que antes da gente iniciar o estudo em si, de Mateus no capítulo 6, a gente vai se aprofundar do versículo 1 ao versículo 18. E é fundamental a gente entender o panorama, o plano de fundo onde Jesus estava inserido nesse contexto. Jesus estava pregando para judeus, e como bons judeus, tudo que Jesus vai abordar aqui, 3 pilares iniciais que a gente vai tratar hoje, eles já eram muito familiarizados, que eram as obras de caridade, que era a oração, a vida de oração, e a prática do jejum. E por que eu tenho que frisar que Jesus estava falando para judeus? Porque ele não vai se propor aqui, por exemplo, a explicar por que nós devemos fazer jejum, porque era algo muito comum para os judeus. Ele vai simplesmente falar do jejum, como ele deve ser feito. E um outro ponto também que Jesus tem que aborda aqui, que a gente tem que ter consciência ao fazer a meditação desse texto, é que ele não trabalha com si. Ele não trabalha se você fizer obras de caridade, se você orar ou se você fizer jejum. Jesus trabalha com quando. Quando você orar, quando você fizer obras de caridade, quando você jejuar. Isso para nós já fica uma mensagem inicial muito profunda, porque esses três pilares da nossa vida religiosa, da nossa vida espiritual, eles não têm que ser tratados como um si. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles à medida dessa ministração aqui, dessa palavra. Eu queria começar lendo Mateus, capítulo de número 6, e os versículos de 1 a 4, que diz assim: tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Algumas pessoas acreditam que há um falso paradoxo, porque eu já estou dizendo que é falso. Há um falso paradoxo envolvido aqui nesse ponto. Por quê? Porque se você prestou atenção quando a gente, nos episódios anteriores, falou sobre ser sal e ser luz, Jesus aborda a questão de ser luz para que as pessoas, ao verem sermos luz, ao ver as nossas boas obras, glorifiquem ao Pai Celestial. Dando um spoiler, até no capítulo 7 ele também vai falar da mesma coisa, que pelos frutos nós reconheceríamos a árvore.
Então, por que há um falso paradoxo? Porque aqui agora Jesus está dizendo que a gente faça as nossas boas obras em segredo. E aí você vai pensar, como é que Jesus num momento disse que eu tenho que fazer minhas boas obras de uma maneira explícita para que a minha luz, né, a luz de Deus em mim seja vista pelos homens e aí eles glorifiquem a Deus? E agora ele me diz que eu tenho que fazer isso em segredo e o motivo é muito simples. Porque no primeiro ele estava dizendo que quando a sua luz fosse exposta aos homens, Deus seria glorificado. E aqui não, aqui ele está abordando pessoas que fazem as boas obras para eles receberem toda a glória, para eles receberem os elogios, para eles receberem os louvores. Queria chamar a sua atenção também para que nas 3 passagens que nós vamos ler, Jesus sempre vai falar a palavra-chave hipócritas. E quando ele fala dos hipócritas, é fundamental a gente entender aqui o contexto da época. Nos originais, a palavra aqui que está radicalizando a ideia de hipócrita é como se fossem atores, como se fossem pessoas que teatralizam o que fazem. São pessoas que não simplesmente fazem, mas fazem de uma maneira muito teatral, com a intenção muito bem definida de chamar atenção para si. Então, quando Jesus pontua aqui os hipócritas, eles estão colocando essa categoria de pessoas. Porém, e aí a gente tem que levar em consideração que a gente não pode tomar a liberdade de sair rotulando as pessoas na igreja, aonde a gente vai, porque são pessoas que naturalmente chamam atenção. Porque nem sempre chamar a atenção demasiadamente é uma questão de mau caráter. Existem pessoas que sofrem com doenças emocionais, né? E não valeria a pena que a gente citar várias delas, mas essas doenças emocionais fazem com que pessoas tenham comportamentos muito extravagantes, sabe? São pessoas que gostam de naturalmente chamar a atenção. Mas por quê? Porque elas têm um passado, têm uma história, e aí são pessoas que precisam de uma ajuda profissional. Então, antes de você sair julgando as pessoas, antes de você sair apontando as pessoas que gostam naturalmente de chamar a atenção, chamando elas de exibicionistas ou coisas do tipo, preste atenção, cuide para que você não esteja de repente machucando alguém que sabe que é desse jeito e que não consegue deixar de ser, tá bom? Seguindo, ele também diz que é justamente através do nosso anonimato, e aí fica um ensinamento implícito, que é através do nosso anonimato que Deus é engrandecido. E o motivo é muito óbvio. Não sei se vocês já experimentaram receber de alguém uma dádiva, de receber de alguém uma boa ação. Quando você faz isso, essa pessoa dá a você esse presente que você estava inesperado, mas você nem sabe direito quem é essa pessoa, ou você viu ela uma vez na vida, você normalmente diz, graças a Deus ele colocou alguém na minha vida, ou então você vai dizer, um anjo de Deus apareceu na minha vida e fez tal e tal e tal coisa. Observe que no anonimato dessa pessoa que fez um bem para você, Deus foi glorificado. E é essa a grande tônica do que Jesus está abordando aqui, que através do nosso anonimato, Deus seja engrandecido e não nós. A gente não precisa estar levando um mérito sobre tudo. E é por isso que Jesus faz esse paralelo, que ele consolida isso muito bem. Se você ler lá, não precisa você abrir a sua Bíblia, você pode pausar o vídeo e consultar. Mateus do capítulo de número 25, dos versículos de 31 a 40, quando ele fala das pessoas que foram se apresentar diante dele no dia do grande julgamento, e ele vai separar aquelas pessoas que fizeram a sua vontade de um lado e aquelas pessoas que não fizeram a sua vontade do outro lado. E quando ele faz isso, ele diz, vocês que ajudaram os necessitados, fizeram isso, várias obras de caridade que essas pessoas foram fazendo, ele diz, vocês sejam bem-vindos, venham comigo para o seio eterno. E essas pessoas vão perguntar para Jesus, mas quando foi que a gente te viu nu e te vestiu? Quando foi que a gente fez essas coisas? E Jesus vai dizer, quando vocês viram os meus pequenininhos passando por necessidades, foi aí que vocês me ajudou. Então, observe que quando a gente lê o texto, a gente lê esse primeiro texto de Mateus capítulo 6, Jesus diz que a recompensa das pessoas interesseiras era justamente o mérito, o reconhecimento que eles iam receber das pessoas. Mas Jesus está dizendo que o presente que a gente recebe de Deus, o galardão, a recompensa que a gente recebe de Deus, é justamente a vida eterna e justamente sermos chamados de seus filhos, de sermos convidados para o seu reino. Não que a salvação seja por obras, mas a salvação ela é consolidada na nossa vida através de um caráter parecido com Cristo. Se durante essa explanação aqui, que ela é curta, não foi feito um vídeo aqui para ser uma mensagem longa, eu já queria pedir para você, de repente, deixando a sua dúvida aí, escrevendo nos comentários. A gente vai ter muito prazer na live de esclarecer qualquer ponto. Eu sei que eu vou deixar alguns furos e que eu propositalmente não vou explicar,
porque é justamente aí na live que vocês vão poder tirar essas dúvidas, ou a gente de bom grado já vai tentar antecipar lá na live mesmo, tá bom? Vamos continuar. Continuando, a gente ainda está em Mateus capítulo de número 6, e Jesus agora vai falar sobre a oração, e é um texto muito conhecido de todos nós. Versículo 5, ele diz assim, capítulo 6, versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, versículo 15, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E aqui, mais uma vez, o ponto é um vídeo curto, a gente não vai poder se aprofundar. Isso aqui daria pelo menos aqui meia hora, 1 hora de ministração muito facilmente. Mas alguns pontos eu acho interessante que a gente poderia abordar para a sua meditação aí na sua casa, onde você estiver. Primeiro, que mais uma vez ele usa o termo hipócritas. São pessoas que teatralizavam a oração. E para você entender o contexto daquela época, eles recebiam um sino, né? Tinha um sinal lá, um sinal sonoro, que anunciava o momento da oração. E, se não me engano, 2 vezes no dia, eles se punham para orar. E alguns iam para onde tivesse mais gente possível, para dizer, agora eu vou orar, e orava em voz alta, se exibindo, muito parecido com a oração do fariseu e do publicano, né? Que foi uma parábola, obviamente, não foi um fato real. Mas se você quiser conhecer essa parábola, está em Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. E lá Jesus mostra o homem se exibindo, orando. E um ponto que eu chamo muito a atenção, que se você orar nas traduções mais antigas de Ferreira de Almeida, a Bíblia vai dizer que esse homem orava de si para si mesmo. E quantas vezes nós vemos pessoas orar de si para si mesmo? Aliás, a oração pública, ela encarrega em si muitos riscos que a gente tem que se cuidar. Muitas pessoas às vezes falham bastante. Quem nunca viu em um ambiente de igreja uma pessoa que vai fazer uma oração pública, uma oração no momento público aqui, e aquela pessoa muda a voz, transforma a sua voz numa voz potente, usa vocabulário que ela normalmente não usa quando está conversando com você ali no dia a dia, e se torna muito superficial tudo aquilo que ela está fazendo, e fica a sensação muito forte de que ela está fazendo aquilo para chamar a atenção. Não só isso, tem pessoas que ficam citando os atributos de Deus de uma maneira muito exaustiva. Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E às vezes, não são todos, né? Mas às vezes dá uma sensação que a gente fica se perguntando assim, será que Deus precisa que eu fique lembrando para Ele que é que Ele é? Será que ele tem alguma crise de identidade? E daí quando essa pessoa não se contenta com isso, ou já é outro tipo de pessoa, ela começa a pregar pela oração. Aí cita as escrituras, porque está escrito em tal lugar. E tudo isso são ferramentas que destroem a nossa comunhão e fazem a gente tropeçar no momento da oração pública, porque ao invés de a gente tocar o céu com a nossa oração, a gente termina simplesmente tocando a consciência das pessoas que estão aqui do nosso lado. A oração não é um mantra, e aí Jesus fala isso sobre a repetição. E a oração também, ela tem que carregar em si uma dependência madura. Quando ele fala de Deus prover para nós o pão de cada dia, ele fala nesse sentido, da gente confiar em Deus, mas sabendo que a gente tem que trabalhar, a gente tem que arregaçar as mangas e produzir, mas é Deus quem dá o sustento, é Deus quem nos ajuda. E também na situação das tentações, porque não é Deus que provê as nossas tentações vêm por causa das nossas próprias fraquezas. Você pode consultar isso na carta de Tiago. E por fim, nós chegamos ao jejum, que é o terceiro ponto. Percebam que eu estou muito corrido para que realmente o vídeo não fique longo. Chegando lá no jejum, nós continuamos em Mateus, no capítulo de número 6, agora dos versículos 16 ao 18, que diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar,
Ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vê no secreto. E seu pai que vê no secreto o recompensará. Vemos mais uma vez os hipócritas em ação. Pessoas que faziam de todo jeito a necessidade de serem vistos, de serem ouvidos, de receberem toda a atenção. E Jesus coloca aqui um ponto muito interessante e vale aqui a lembrança. Se não tivéssemos que jejuar, Jesus não falaria isso, né? Obviamente que nos dias de hoje é muito difícil jejuar. E já vou dizer mais, se você quer saber mais sobre jejum, coloca aqui para ver se na live a gente ajuda vocês. Mas falando brevemente sobre jejum, jejuar nos dias de hoje é muito difícil, porque a gente vive um mundo hoje muito estimulante do ponto de vista da gastronomia. Porém, a gente tem que entender que há valores agregados no jejum, como por exemplo o autocontrole do nosso corpo, como por exemplo a nossa capacidade de pensar mais no próximo e a nossa capacidade de pensar mais em Deus, uma vez que a gente está fazendo abrindo mão daquilo que a gente mais quer, mais precisa, que é comida depois do sono, enfim. Então, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos concluir aqui, porque realmente, senão, se eu fosse explorar o tempo, a gente gastaria muitos textos, com muito tempo. Mas, mais uma vez, se vocês quiserem que a gente aprofunde alguma coisa na live, põe aqui no comentário. Que Deus abençoe você. O tempo foi curto, mas eu creio que é uma palavra edificante e que com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe, abençoe sua família e te guarde em nome de Jesus. Amém.